Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Um futebol reduzido a uma quadra e com somente 5 jogadores. O time com mais velocidade e habilidade leva a melhor. Esse é o famoso futsal. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga, abrindo as portas com futsal. Hoje, esporte de quadra, onde é parecido com o futebol, mas é reduzido a 5 jogadores. Eu tô ao lado do meu parceiro João Reman. E é isso aí, João, preparamos um roteiro top hoje, né? É isso aí, vamos contar a história desse esporte que é muito comum aqui no nosso país, né? Porque não tem muito campo disponível, ou porque você não arranja 22 jogadores para jogar futebol. Então, o futebol de salão, ou futsal, né? Escolha você como quer chamar. É muito comum aqui na nossa região, porque precisa somente de 10 jogadores e ali na pelada dá para fazer com menos ainda, né? Com certeza. E a gente, como o João bem disse, acostumado aqui na nossa região sul, chamar de futsal, né? Mas aparentemente lá mais pro meio do país e tal, se chama de futebol de quadra ou futebol de salão, né? Também tradicional. Podcast A Liga. Vamos começar dando uma breve história. Vamos lá, o futsal foi criado no ano de 1934 pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier, lá em Montevideo, né? Vale destacar que na década de 30 o Uruguai era muito forte no futebol, sendo bicampeão olímpico e também campeão da primeira Copa do Mundo da FIFA, que foi realizada inclusive em solo uruguaio. No Uruguai, o futsal era chamado de indoor football, que é o futebol dentro, né? Na tradução literal se diz que é o futebol dentro, né? Isso. Então, aí acontece o seguinte, lá em 1935, os professores João Lotufo e Asdrubal Monteiro vieram para o Brasil, introduziram o indoor football, que significa futebol de salão, né? No começo, eles aconteciam com muitas lesões, devido à quadra pequena, a bola pesada e a potência forte dos chutes. Então, portanto, lá em 1948, os dois professores que citamos antes observaram e analisaram que poderiam mudar o regulamento do esporte para que se tornasse o futsal menos agressivo e com menos chances de lesão. Ou seja, antes de 1948, as regras do futsal eram um pouco diferentes das que temos hoje, né? Que temos atualmente. E eu vou falar por experiência própria, Thiago, eu era goleiro, assim, nas interséries e tal, a gente vai mais pra frente fazer um episódio especial, mas eu perdi as contas de quantas vezes eu já, assim, destronquei o punho, o pulso, isso, os dedos, porque a bola é muito pesada, cara. Aí se você pega aqueles que dão um chutaço, e porque é um jogo muito próximo, é complicado. Sim, como a quadra é pequena, sempre o chute é de mais perto, né? E o goleiro no futsal, ele sofre mesmo. Sofre muito. A gente tem o costume aqui no sul, na nossa região, de sempre ter as escolinhas de base de futsal, né? Como aqui não tem o campo, não é tradicional na nossa cidade, o futsal ele cresce muito e a gente já viu aqui a nossa cidade ser campeã muitas vezes no futsal, né? É verdade, é uma emoção muito grande. E agora que você falou, Thiago, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco do Falcão, né? Do nosso grande ídolo Falcão. Só que aí você tocou num assunto que eu acho importante destacar, que é a diferença entre o futsal e o futebol. O cara que joga futsal, ele não tem o mesmo rendimento no futebol. Sim. E a gente viu isso com o Falcão, que jogou pelo São Paulo, inclusive. Verdade, lá em 2005, se eu não me engano. Foi campeão de tudo aí, né? Campeão de tudo, carregado. Carregado, né? Carregado. Bom, vamos citar então agora a nossa seleção canarinha de futsal, né? A seleção brasileira de futsal foi criada lá em 1969 e tem como unidade organizadora a Confederação Brasileira de Futsal, no caso, criada 10 anos depois disso. Nenhuma modalidade esportiva no Brasil apresenta uma performance tão eficiente quanto a seleção brasileira de futsal adulta masculina, que conquistou mais de 50 títulos internacionais ao longo de toda a sua história. Sua tradição vitoriosa vem desde os primeiros torneios organizados pela FIFUSA, que é a primeira entidade, né, a comandar os torneios mundiais do esporte. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a primeira posição no ranking mundial de futsal.
E se liga só no que eu vou falar agora. Considerando os torneios organizados pela FIFUSA, que era a confederação aí até 1988, que organizava o futsal, o Brasil participou de todas as 11 edições do Campeonato Mundial de Futsal. Foram 3 organizadas pela FIFUSA e 8 pela FIFA, tendo sido o país sede inclusive em 1982 e também em 2008. Incluindo-se os 3 primeiros mundiais, a seleção brasileira foi 7 vezes campeã, em 82, 85, 89, 92, 96, 2008 e também 2012. E foi 2 vezes vice-campeã, em 88 e também em 2000, e ficou fora da final em apenas 2 edições, que foi em 2004 e 2016. Porém, a FIFA considera a seleção brasileira como sendo 5 vezes campeã mundial de futsal. Das 22 edições disputadas da Copa América, 10 na era FIFUSA e 12 na era FIFA, a seleção canarinho venceu 19 delas, confirmando sua hegemonia no esporte. Atualmente a seleção conta com somente 2 jogadores que atuam no Brasil, e ambos são da equipe do Magnus Futsal. Então você vê aí 2 situações, né? A FIFUSA organizava a parada do futsal e depois isso passou para a FIFA. Então a FIFA considera que o Brasil tem um pouco menos quantidade mundial que o Brasil se considera ter. E outra coisa que dá para ver, Thiago, que apesar do Brasil ser assim a principal seleção de futsal, tem somente 2 jogadores que atuam, né, no país e são de um mesmo clube. Isso, né? Então a gente vê que é fraco se for olhar, né? Porque leva os 5 jogadores titulares, mais 5 a 7 reservas, né? Então só 2 atuando aqui no Brasil, na equipe do Magnus, né, que é uma baita equipe também, onde o Falcão jogou, disputou lá. É a equipe dele, na verdade, assim, né? Ele leva como nome do clube dele o Magnus. E a gente vê aí que campeão por muito tempo o Brasil, né? Sempre nas finais, 2 vezes só fora, vice-campeão em 2, sempre chegando lá. Sempre com os craques representando a sua camisa. Inclusive, lá na Europa, o futsal é muito mais evoluído no quesito das equipes, né? A própria UEFA, que organiza as competições e tal, e aqui agora tá sendo igual. A Conmebol está organizando a Libertadores de futsal, só que, claro, é uma longa estrada que tem que ser percorrida. Vai demorar ainda pra gente ter o devido reconhecimento, igual o futebol de campo, eu creio que não vai chegar, né? Porque é demais já, né? Libertadores, ela mexe com a América inteira aqui, a gente sabe bem como é que é isso, né? E é a mesma coisa, né, Thiago? É difícil você segurar os jogadores aqui no Brasil, porque lá tem muito mais dinheiro, então é a mesma coisa que o futebol, né? Isso aí, recebe benefícios melhores, os jogadores também não são de ferro, né? Preferem receber uma graninha a mais às vezes. Como a gente comentou dos títulos da seleção brasileira, se você não viu ainda no nosso Twitter ou no nosso Instagram, @podcastaliga, saiu na segunda-feira a foto histórica que a gente viu a equipe de seleção brasileira masculina de futsal comemorando o hexatítulo mundial. Então, se você quer ver esse fotão aí, ó, bonito, com o Falcão deitado do lado dos troféuzinhos lá, vai lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e confere a foto lá, deixa o seu like. Dá uma conferida lá. Agora a gente vai falar sobre a principal competição de clubes de futsal que a gente tem no nosso país, que é a Liga Nacional de Futsal. Ela passa bastante aí no Sport TV, passa bastante também na TV Brasil aí, então com certeza você já deve ter visto. Ela foi criada em 1996 pela CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futsal, com o propósito de profissionalizar o calendário das equipes do país. Para participar do campeonato é preciso comprar uma franquia ou se associar a uma franquia já existente. O campeão de cada edição, além de receber uma premiação em dinheiro e um troféu, ganha o direito de representar o Brasil em campeonatos internacionais. A inspiração veio do modelo do basquete norte-americano, hoje um evento de sucesso reconhecido no mundo todo pela organização, estrutura e também a qualidade técnica dos participantes. É isso aí, vamos falar das principais equipes aqui. São 3, hein, que mais conquistaram já ia falar em inglês, já ia puxar o inglês. LNF, né? LNF, aqui nós somos brasileiros, Liga Nacional de Futsal, né? São do sul do país. O Carlos Barbosa, que tem 5 títulos, o Jaraguá tem 4 títulos e logo o
o Ubra, né, de Canoas do Sul, tem 3 títulos em sequência. Os estados que mais detêm títulos na liga são, respectivamente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, cara, você vê que, como a gente falou logo no começo, né? A região sul, ela tem, assim, uma proximidade muito maior. E muito porque, por exemplo, assim, aqui é até uma questão geográfica, né? Tipo, aqui é mais difícil de você fazer um campo de futebol, né? Nas outras regiões sim, é mais fácil. Sim, tem razão. O formato de disputa da Liga Nacional de Futsal é a seguinte: na primeira fase todos jogam entre si, em um turno único, e os 16 melhores se classificam para a segunda fase. Nas oitavas, quartas, semifinais e finais, as partidas são definidas em jogos de ida e volta, com a vantagem do empate na prorrogação e segundo jogo em casa para as equipes de melhor campanha na primeira fase. E como a gente é aqui da região sul do país, aqui na região oeste de Santa Catarina, inclusive, vale a gente falar do Concorde Futsal, que há um tempo atrás quase brigou ali pelo título, então vale Excelente a pena destacar, time. né? É isso aí. Um timaço. E olha que para nossa pequena cidadezinha aqui, chamada Ceará, eu já vi muito título do futsal também. Tinha uma equipe boa aqui uma vez, a gente vai comentar isso no resenha, liga aí, quem sabe. Vamos, com certeza, né? Que tem que dar o mérito e falar que já passou muita gente jogando aqui no nosso ginásio, já passou Falcão, Seleção Brasileira, Seleção Argentina. Realmente isso vai render um papo bacana, hein, Thiago? Porque houve várias competições bacanas aqui, competições amistosas internacionais. Isso. Um clássico entre Brasil e Argentina. É, moleque. Falcão tava aí, ó, pisando do nosso lado lá no É verdade, hein? Pra quem admira o futsal, sabe que o Falcão é uma lenda, assim, né? Ele dá pra se comparar Pelé no futebol, Falcão no futsal? Eu acho que dá, sim, né? hein? Até porque, assim, uma coisa que eu percebo é que o Falcão, ele tem muito isso do futebol arte. Só que assim, o cara que faz futebol arte, freestyle, muitas vezes não se aplica no jogo. Só que o Falcão é o contrário, ele aplica isso toda vez e consegue fazer com que isso seja útil para a equipe, é impressionante. É como se tivesse alguém jogando as partidas no controle lá, e daí tem o botão de caretilha, só aperta, caretilha. Cara, ele joga muito. Eu acho que realmente é como se fosse o Pelé do futebol. É comparável. Acho que é igual. Beleza, vamos falar dele um pouquinho então? Vamos lá, o Falcão fez sua última partida como profissional lá no dia 6 de dezembro de 2018. Por 4 vezes, 2004, 2008, 2011 e 2012, o Falcão foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de futsal do mundo. Ele só foi superado pelo português Ricardinho. Puxar o gancho aqui, você falou que ele foi 4 vezes. Se você acompanha nossas redes sociais, você já sabia dessa, hein? Porque ela saiu quarta-feira lá no Você Sabia. Motivou você a escutar aqui o nosso episódio, né? Certo que sim. Em 2008, ele foi o escolhido para inaugurar a calçada da fama do Maracanãzinho, que recebe muitos... Que o Maracanãzinho é sensacional, recebe futsal, vôlei, basquete, é muito, muito legal. Um ginásio muito bonito, né? Muito bem estruturado. Além disso, com o gol feito diante do Panamá na Copa do Mundo de Futsal de 2012, que foi o seu... Nossa, aí complicou, amigo. 337, eu não Deve vou saber falar. Deve ser 33º... Não. É muito número pra gente falar aqui. São 337 gols pela seleção brasileira. Ele superou o ex-futebolista de Areia, o Neném, e se tornou o maior artilheiro mundial de todas as seleções de esportes ligados ao futebol. Que marca, meus amigos. Que marca. Infelizmente não vamos conseguir colocar todos os títulos do Falcão aqui neste episódio, porque você acredita ou não, essa fera conquistou muito, mas muito título mesmo. Se você duvida disso, pesquisa aí, meu amigo, você vai ver que é uma lista muito grande. Ou melhor, espera que quem sabe tenha um especial Falcão, porque dá pra falar, hein? Verdade, dá pra contar a história do Falcão aí. Tem muita história, hein? O cara tem. Só o título da Copa Libertadores de Futsal ele conquistou 7 vezes. A Copa América, 5. O Mundial de Clubes, 2, né? Fora o Mundial de Seleções, que ele também conquistou 2 vezes. E atualmente o Falcão é jogador de futebol 7 pelo Grêmio, meu clube do coração. É um orgulho mesmo, cara, ter ele vestindo
a camisa do Grêmio. Já vi ele vestir a camisa do São Paulo também, dá aquela emoção. Dá né? aquela emoção. Tudo bem que é futebol 7, mas, cara, é sensacional ter um cara desses no seu time, né? Inclusive, o Falcão, eu vi as entrevistas dele, né, agora pelo Grêmio, ele falou que ele quer adentrar esse mundo do futebol 7 para expandir o futebol 7, né? Isso que eu ia comentar agora. Eu ia dizer, sabe que é muito bom o Falcão entrar para um time de futebol 7 que ele vai alavancar, né? É verdade. A gente vê que ele tá transmitindo os jogos no YouTube dele. Dá para assistir por lá, então se você não acompanha, segue lá o Falcão Oficial, né? Como se ele precisasse da nossa divulgação, da nossa humilde divulgação, mas dá para acompanhar os jogos pelo Grêmio lá. Ele tá transmitindo os jogos lá, eu assisti essa semana, se eu não me engano. Inclusive, Thiago, o Grêmio conseguiu, né, pela Liga das Américas do Futebol 7, a classificação para o Mundial de Clubes de 2021 no Futebol 7. Então, cara, excelente. O Falcão, ele moveu... Cara, ele vai conseguir levar... Porque eu assisti 2 jogos já Sim. do Grêmio Futebol 7. E eu nunca assistiria se não fosse Falcão. Então ele tá fazendo o seu caminho para esse esporte também se expandir. Tá movendo os pauzinhos aí pra... Parece que o cara é um imã de título. Como é que pode? É verdade. Tomara que ele carregue mais um aí pro Grêmio. Tomaras, hein? E outra coisa que eu gosto do Falcão, sei lá, é a estrutura de corpo dele. Ele tem aquele... Tipo, parece que o corpo dele ajuda ele a jogar. Sei lá, ele é na medida específica para ele fazer o melhor rendimento em campo. E que condicionamento físico, hein? Porque se você já jogou futsal, parece que não cansa. Mas, meu amigo... Cansa muito. Vai pra quadra pra você ver. É verdade. Cansa pra caramba. Vamos dar algumas curiosidades sobre o esporte, então, João? Vamos lá, o primeiro campeonato mundial de futsal aconteceu em 82, onde o Brasil venceu a seleção do Paraguai e ficou com o título. As substituições podem ocorrer a qualquer momento e em um número indeterminado, então você pode mexer no time à vontade. Isso é outra coisa que também exige tática, né? Porque você vai ter, por exemplo, assim, você vai ter o seu grupo à disposição. No futebol, acontece muito de mexer errado e tal, só que é limitado. Ou às vezes você faz as 3 mudanças e o goleiro se machuca. Aí complica, né, parceiro? Ou qualquer outro jogador vai ter que ou ficar em campo ou sair. Isso então aí. Ali no futsal você tem isso. A qualquer instante você pode mexer. E no futsal, né, só existem 2 árbitros, que é o principal e o auxiliar. Ou seja, é 2 caras pra ouvir aquele xingamento, né? Aquele fuzuê, né? Os caras ficam correndo ali ao redor da quadra ainda. Meu amigo. E a quadra é pequena, meu Deus. Dá pra escutar tudo. Não dá pra xingar o juiz que ele escuta. É verdade. Se acontecer de um jogador levar o cartão vermelho e ter de abandonar o jogo, não só deixa de poder jogar, como a sua equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos ou até ela sofrer um gol, né? Até tomar um gol. Aí você vê também outra situação que exige tática, né? Porque aí você vai ter que mexer a equipe se segurar, né? Treina, né? Pra saber como agir quando tiver um a menos. E outra coisa que vale destacar também, né? É o goleiro linha, né? Isso. Que pode entrar com o goleiro linha. Ia comentar também. Você tá perdendo o jogo, acabando o jogo, você bota o seu goleiro profissional na bola lá pra jogar pra frente, né, meu amigo? Só que o risco é grande. É verdade. Às vezes leva uma pataça de volta aí. Inclusive, Thiago, a gente tá gravando esse episódio hoje, dia 13 de dezembro. Eu estava assistindo as meninas da nossa cidade, que agora você falou, as meninas do Ceará Futsal, que jogaram a final da Liga Catarinense de Futsal contra Serra Alta e acabaram perdendo de 7-2. Só que isso é o engraçado do futsal. Faltava pouco tempo, acho que o Ceará tava perdendo de 4-2, alguma coisa assim. Teve que entrar com o goleiro linha, meu amigo. E aí levou mais 3. Aí levou mais 3, porque aí se você não põe o goleiro linha, nunca você vai fazer gol. Não, certíssimo. Inclusive, a gente quer deixar os parabéns aqui a toda a comissão técnica, as meninas que, poxa, final da Liga Catarinense de Futsal Feminino, a nossa cidade representou nós lá. Exatamente. Então, show de bola, parabéns a todas as meninas aí. Parabéns aí. Agora a gente vai falar um pouquinho mais das regras do futsal e também algumas coisas mais. O futsal ele é disputado em quadras de 24 a 42 metros de comprimento por 14 a 22 metros de largura. É uma diferença bem grande, né? Uma variação bem grande de quadra para quadra. Isso é outra coisa que... Às vezes eu trabalho nos jogos da Liga Catarinense, inclusive, e você vê
a dificuldade que as equipes têm porque, por exemplo, o Ceará tem uma quadra muito grande. Isso. Aí vai jogar lá em outra cidade, a quadra é pequena, miúda. Sofre, aí né? Sofre, ou a equipe adversária também sofre, né? Sim. Varia muito, mas a maioria das vezes quem tem a quadra grande não joga em quadra pequena. Porque tá acostumado a jogar com mais espaço, tá acostumado a jogar com mais liberdade, e na quadra pequena se aperta e leva um sufoco a mais, né? A bola, que a gente falou que é pesada, dói pra caramba quando você leva um chute, ela pesa entre 410 e 500 gramas. Então, meio quilo aí. É pesado, hein? Pra se defender, é pesado, hein? As partidas são disputadas entre duas equipes, compostas por 5 jogadores cada uma. Como a gente falou antes, 5 contra 5 e vai embora. 10 pessoas para uma quadra é bastante gente. É bastante gente. A partida ela tem duração de 40 minutos, 2 tempos de 20 minutos cada um para adultos, e de 30 minutos, 2 tempos de 15 para os juvenis, né? A gente sempre jogou 15 minutos cada tempo aqui, nunca cheguei a jogar 20. Não, se bem que eu já cheguei a jogar 20 sim, na Liga Catarinense, no regional foi jogado 20 minutos. 20 minutos. Inclusive, vale destacar aqui, Thiago, que eu e você jogávamos junto naquele futsal de base, né? É verdade. Eu nunca cheguei perto de ser um bom jogador, Não, e muito menos um craque, né? Como a gente falou que aqui é tradição, então a maioria da molecada vai pra escolinha, né, de base, né? E é legal que isso. Dá uma preparação pra piazada e vai ver se não acha um talento aí no meio. Já saiu quantos, saiu, né? algum, né? E eu, cara, gosto muito mais de jogar futebol. A maioria é o contrário. Mas eu, sei lá, eu me sinto muito melhor, muito mais confiante. Inclusive agora, Thiago, qual que é a sua posição aí preferida aí? No futsal ou no futebol? Nos dois aí, pode ser. Aí muda. Pode ser nos dois. Eu no futsal eu sempre joguei como... Sabe que no começo eu jogava como central, atrás, né? Uhum. E depois eu me adaptei e fui jogar como pivô. Então minha posição é pivô, o negócio é empurrar a bola pra dentro do gol. Eu já sou o contrário, cara. Eu sou zagueirão. Racha a canela. Sempre aí. Passa nada. É ali. É essa a minha posição. Ou no gol. Só que aí, agora vale desse cara. No futsal, eu era no gol. Por quê? Eu não sei por quê, cara. Um dia me botaram no gol lá e eu fechei o gol numa interséries. Foi milagroso. Aí você nunca mais vai sair, porque os caras não querem que tu saia, né? Tá certo, né? Daí então, chega na educação física, tu é o primeiro a ser escolhido pra ser goleiro, aí né? Aí vai fazer o quê, né, cara? Mas enfim. Sabe que eu já joguei na interséries lá no colégio, também já joguei de goleiro. De goleiro. É uma emoção muito grande. Dá o medo também do cara. Dá medo. Vamos continuar com as regras aqui, depois a gente fala a posição no futebol, só para não deixar o povo curioso. Beleza. O arremesso lateral e o arremesso de canto, eles são cobrados com os pés. Diferente do futebol, né? O goleiro, ele deve sempre depor a bola em jogo com a mão ou com os pés, 4 segundos após defendê-la, e de modo que não atravesse a linha central sem que o primeiro toque o piso, né, ou um jogador. Então, você não pode lançar aquela bola lá na frente, ela tem que primeiro encostar em um jogador ou encostar na quadra. Tiago, antes de falar a próxima curiosidade, eu me lembrei de uma coisa. Ali na duração, né, a gente viu 2 tempos de 20 e tal. Vale destacar que é um tempo cronometrado. Isso. Ou seja, falta 1 minuto para acabar. Cara, é muito jogo. Meu Deus. Muito jogo. Porque para o relógio toda saída de bola, isso toda... Aí. Pausa de jogo para o relógio. Então é muito normal você ver um gol saindo faltando 5 segundos, 3 segundos. É uma coisa que acontece muito. Após a 5ª falta coletiva, a equipe infratora é punida com a cobrança de um tiro livre direto, sem barreira. Então, é aquele tiro mais ou menos um pouco pra frente no meio de campo, né? Um pouquinho mais pra frente. Na famosa linha dos 10 metros ali, né? Ali, bem ali. E como a gente vê, né? Tem que ter um cara que chute forte e acerte o gol, né? Tem que ser aquela pancada, né? Porque é um pênalti mais longe, né? Então, isso aí. Se o goleiro for esperto, ele pega todas. O atleta que cometer 5 faltas, ele é desclassificado. O atleta, quando ele é expulso da partida, ele não deve mais ficar no banco de reservas e nem retornar à quadra, né? Então, chuveiro para ele. O seu time fica com 2 minutos jogando com 4 jogadores, como a gente falou antes, né? Até que ele sofra um gol. Ou até que ele sofra um gol, né? 2 minutos ou até que ele sofra um gol. Então, assim será permitido entrar um outro jogador para recompor a equipe. E vale destacar, né, que
geralmente o que acontece? Se você tem um jogador expulso, a equipe adversária mete o goleiro linha, né? Sim, porque aí você tem pressão, né? Aí é pressão, você só perde a bola se você entregar. Então é o futsal e suas táticas aí. A bola estará fora de jogo quando sair completamente, quer pelo solo ou pelo alto das linhas laterais ou de fundo. Tem que sair inteirinha, hein? Se ficar um fiapo em cima da linha, aí, ó, tá bola em jogo. É verdade. Quando o atleta da mesma equipe, ao cobrar uma falta, atrasa a bola para o seu goleiro e ela entra diretamente no gol, o gol não será válido e deverá ser marcado um arremesso de canto a favor da equipe adversária, né? Então um escanteio para a equipe adversária. Na hora do pênalti, o goleiro deverá ficar sobre a linha do gol, podendo movimentar-se exclusivamente sobre ela. É diferente do futebol, né? Que o goleiro tem que ficar só com um pé em cima, né? No lateral ou no escanteio, se um atleta de futsal arremessar a bola contra a sua própria meta, né? Contra o seu próprio gol, e a bola entrar nela, tocando ou não no goleiro, o gol não é válido. Isso, cara, agora eu me lembrei da escola, cara. Isso aqui... Cara, eu rendi uma confusão. Você pode até achar que isso não acontecia, mas acontecia direto, cobrar lateral, cara. É pancada pro gol, daí gol, não, encostou. Exatamente. Cara, isso me lembrou agora, né? Me lembrei agora disso. Sim. E dei uma risada sozinho aqui, porque tá louco. No lateral, se um atleta arremessar a bola contra a meta adversária e a bola entrar na mesma, tocando ou não no goleiro, o gol também não será válido. Essa que a gente falou, né? Que o cara ia cobrar a lateral, chutava no gol do adversário e fazia o gol, né? No caso anterior era chutar no próprio gol, né? Fazer um gol contra que não vale. No arremesso lateral é suficiente que a bola esteja apoiada no solo, colocada sobre ou junto à linha demarcatória da lateral. Que palavra difícil, João. Eu rosquei umas 3 vezes pra falar. Vocês não vão ouvir porque ele cortou. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Deixa pra mim que eu vou tirar essa palavra aí, mas pra brincar com vocês, né? Do lado de fora da quadra de jogo, podendo mover-se levemente. O que acontecia muito é pé na linha. Dá uma reversão por causa do pé na linha, né? Eu não sei se pra ti também, mas o meu professor de escolinha, ele cobrava muito isso. Cobrava muito. Tiagão, pé tá na linha, Tiagão. E eu sei de quem você tá falando. O cara é uma lenda. É uma lenda. Pena que torce pra um time que eu não gosto. Agora fica no ar. Agora fica no ar. Fica no ar. E não é o Inter, hein? Se o goleiro do futsal demora mais que 4 segundos para executar o arremesso de meta, um tiro livre indireto de 2 lances será concedido em favor da equipe adversária, colocando-se a bola sobre a linha da área de meta e no ponto mais próximo onde ocorreu a infração. Essas são algumas das regras do famoso futsal, né? Futebol de salão, futebol de quadra, chame como quiser, né? Como é que é lá? Indoor futebol? Indoor futebol. Quer falar tudo, chique? Né? Fala assim, né? É isso aí. E, cara, eu gosto muito de jogar o futsal, só que, pra mim, como eu falei, né? A gente falou, eu prefiro jogar o futebol porque eu sou um cara alto, eu sou um cara que não tenho tanta velocidade e eu sou um cara que não sou muito bom de drible. Então, assim... o futsal exige muito, né? Que você faça drible, que você seja rápido. Tem que pensar rápido, né? Tem que pensar muito rápido. Tu moscou, te tomaram a bola. Exatamente. Não que no futebol seja diferente, mas no futebol você tem aquela maior liberdade, sim, né? Como o campo é maior, então você consegue se movimentar mais. O goleiro tem mais tempo pra pensar o que fazer e tudo mais. Então é isso aí, né, galera? Encerramos mais um futsal pra vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais. Que é o @podcast a Liga. E antes, Thiago, a gente falou que ia falar a posição. É verdade, já tava me esquecendo aqui. Fala aí. Cabeça voada. Eu, como no futsal eu sou pivô, no futebol de campo eu gosto de jogar de centroavante ou de ponta direita. E eu de zagueiro sempre lá atrás, né? Como eu falei. Eu desossa tudo aí. Racha a canela. Pra você ver que eu não sou bom... Kahneman, Jeromel. Não passa aí, nada. Né? Exatamente. Tem que dar no meio mesmo. Tá certo. Eu quero um zagueiro desse no meu time. 2 jogos ele tá fora por causa de amarelo. É isso aí. Confusão. É isso xinga aí. O juiz. O histórico familiar permite isso. Olha que nos nossos resenha, que é o nosso quadro novo aqui que a gente lançou semana passada, né? Se você não conferiu, vai lá escutar, que é o nosso caro-chefe aqui. A gente vai ter muita história pra contar. Inclusive eu lembrei de uma, vou dar uma palhinha agora, Thiago. Fala aí. Eu fui jogar, acho que era JESC que se fala, né? Uma competição que quando você é criança parece a Champions. Aí ganhei a camisa 3 lá e... Aqui, lá, né? Racha. Aí tinha um cara da equipe adversária lá que era...
O cara, né? Sim. O cara, né? O Messi, né? Cara, não deu 2 minutos de jogo. Ergueu ele. Cara, veio com amarela na hora pra cima de mim, né? E isso que dava você entrar com muita vontade, né? Você querer rasgar. Daí, mas não passou nada, hein? se fosse o treinador lá que a gente comentou antes, aí você ia ouvir umas paras. E eu ouvi alguma, hein? Porque eu ouvi alguma dele. Bom, mas vamos deixar pra contar isso aí. Vamos fazer um especial. No Próximo Resenha Liga? Pode ser. Próximo Vamos Resenha fazer Liga, vamos falar de histórias aí. histórias, interséries, escolinha, Cara, base. vai ser muito massa, hein? Vamos ver o que sai aí de bom. Encerramos esse por aqui, João. Vamos lá, então. Um abraço a todo mundo, siga aí a gente, confira os podcasts, os episódios, né, anteriores, e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. A Liga.